Olá, olá, olá. Bom, enfim, fizemos um dia interessante. Gostei. Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu. Aí o índice dando-lhe uma pedrada, aí mais uma pedrada pro alto, meus amigos. Que olha, muito legal. É aquela história, né, cara? Aleatoriedade, né? A gente faz as projeções, observa, mas, cara, a gente sabe, né? A gente sabe que esse cara aqui é maldoso, é violinador, é aleatório, né? Aquela história que a gente sempre fala. Não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Vamos começar pelos 60 minutos aqui, ó, porque eu queria mostrar que eu tinha comentado no outro dia que aqui era um alvo, né, da rotação desse pêndulo aqui, ó. E a partir do momento que ele quebrou a estrutura nessa região aqui, aqui tá errado, tá, cara? Isso aqui ainda não mudou. A mudança da característica do preço só vai acontecer aqui embaixo. A gente precisa de um pullback para quebrar uma outra estrutura. Estou em dúvida. Talvez aqui tenha sim uma quebra de estrutura. Talvez. Aparenta ter feito um bom pullback, né? E aí, se ele o fez, vamos ajustar aqui. Colocar aqui. E aí a mudança da característica do preço passa a ser aqui. Aí fica bem injusto. Eu tô com uma certa dúvida quanto a... É que a mudança da característica do preço está muito baixa. Aqui fica mais realista de acordo com a aleatoriedade do mini índice. Lá embaixo está muito baixo mesmo. Então, sim, eu acredito que... Cara, eu acredito que esse candle aqui é um candle de defesa de vendedores e sim, quebrou a estrutura nessa região. Mercado extremamente poderoso na compra. Coletamos aí bons pontos, deu 945 pontos. Gostei da operação. Cara, fiquei um bom tempo nessa operação. Não foi uma operação tranquila, de maneira alguma. Mapeei tudo. E assim, qual é o meu viés aqui? Bom, primeiro, né, quando ele rompe essa região aqui, ó, que foi a última quebra de estrutura, bom, agora tem outra ali, né? Mas essa aqui foi a última mais forte, a quebra da estrutura. Eu tomei a posição aqui, ó. Mapeei essa perna aqui, identifiquei um movimento medido a partir daqui, mas saí bem antes, por quê? Porque tinha aquela rotação de pêndulo. E quando ele chegou nela ali, até eu tinha colocado a hora, depois eu coloquei mais para cima, até fiz um post, 1.500 pontos. E aí, quando ele fez esse pullback, eu fechei. Fechei porque eu fiquei receoso aí que ele ia continuar o movimento. Mas ele está continuando. Mercado muito comprador. E eu acredito que essa região aqui foi a bala de prata. A famosa bala de prata. Para quem fez lá, viu o meu videozinho sobre choque BOS. Essa aqui é a bala de prata. O bom é que essa foi a primeira perna de impulsão. E o que a gente espera? A gente espera agora pernas de pullback, de correção, para fazer um ataque proporcional. É isso que eu espero. Essa perna pode ser aí em cima, não sei, cara. Não sei. Às vezes ele faz só uma perna quando ele tá nessa força assim, ele faz só isso aqui, ó. E aí a gente pode pegar essa perna aqui e já mapear a partir desse pullback. Para mim tá muito alto, cara. Eu não gostaria de fazer operações tão altas assim. Mas aqui pode ter sido o pullback, ó. Aí ele tem um movimento medido. Um novo movimento medido baseado nessa perna aqui gigantesca. E a gente só replica o movimento medido para uma terceira perna ali bem bonita. Assim.
E esse aqui se findou aqui, ó, 10h40 da manhã. Cara, foi muito rápido esse movimento aqui. Foi impressionante, brother. Impressionante mesmo. E aí, assim, se a gente validar isso aqui como um pivô, um falso pivô, né? Eu até tava conversando com minha amiga que faz trade, né? O casal que me colocou nessa função. E a gente estava observando esse movimento aqui. Eu falei, cara, isso aqui pode ser um range, pode ser uma liquidez interna, né? E eu estava identificando essa liquidez interna, eu acredito que é aqui, ó. Com esse range no meio, né? E aí isso aqui, enquanto estava fazendo esse movimento, ele muda a característica do preço e quebra a estrutura. Quebrou a estrutura e voltou. E aí isso aqui era um pivô falso, né? Parecia um pivô verdadeiro, mas foi um pivô falso. É assim que ele rebenta a liquidez externa e toca ele reto. E aí, dentro desse movimento, a gente tem a mudança da característica do preço e a quebra da estrutura aqui. E aí, para mim, tá muito alto. Mas, observem que ele tá fazendo e criando um suporte na quebra da estrutura dos 60 minutos. Isso é bom. Porque daqui ele pode fazer essa pedrada para fechar o movimento medido lá em cima. Se eu apostaria, cara, eu não apostaria, sabe por quê? Porque segunda, terça e quarta eu tomei muito, brother, muito. Tô no 0 a 0. Sexta-feira eu fiz 340 e poucos pontos. Segunda, terça e quarta, menos 400 pontos, com muito esforço, porque cheguei bem mais baixo do que isso, foi um drawdown absurdo. E hoje, 945 pontos. Então eu tô no 0 a 0, nem no 0 a 0, né? Pagando as taxas eu tô minimamente negativo. E fica muito risco de eu tomar uma posição nessa altura, nesse horário. Então eu vou esperar por um próximo momento. Eu vou esperar pelas violinadas do índice, cara. E se fosse aplicar a técnica do afastamento da VWAP também, daria para apostar numa venda até a VWAP. E eu não faço venda no dia de hoje. Talvez ele chegue aqui na VWAP e faça um movimento parrudo. Só que daí fazendo um movimento parrudo já não é mais esse. Se ele vier até a VWAP, ele vai vir até que assim, né? As TARs estão fazendo movimentos interessantes, né? Anteontem fez. Ontem meio que fez, né? 400 pontos que eu coletei ali, que eu saí um pouco do loss que eu tava. Mas, sei, andou muito, né, cara? 1,42 de alta, andou muito. O dólar não fez nada, né? Como sempre, parado em 0,31 agora, menos 0,31. Cara, eu, assim, se for para entrar aí, primeiro, acredito que está muito alto. Segundo, ele quebrou a estrutura. Se ele quebrou a estrutura, que ainda estou em dúvida, isso aí é realmente uma quebra de estrutura, mas se ele quebrou a estrutura, teria uma região boa para fazer uma operação aí, mais alta que uma pipa. Mas o que eu consideraria mesmo, que gostaria que ele fizesse, é a rotação agora desse pêndulo. Ele foi para cima, ele faz para baixo. Não tem mais interesse desse alvo aqui, é só para mostrar mesmo que ele tinha chegado. E aí a gente começa a procurar por compra aqui. Na rotação aqui desse pêndulo. Dessa criação do novo range. Agora, para ele chegar ali, primeiro que o dia de hoje está sendo bem comprador. Então, não sei se ele chegaria ali. Vamos deixar esse ponto aqui marcado. E vamos entender, cara, que o range prévio, ele é onde acontece, ele é a zona de breakout pullback. O range novo, ele é o imã. O imã do mercado, né? Então o range novo, o preço é atraído para ele. E o range prévio, que foi hoje lá embaixo onde a gente entrou, é a zona de breakout pullback, onde o mercado pode fazer uma correção gigante, provavelmente em duas pernas, que é o que eu gostaria. Faz isso aqui, muda a característica do preço nos 60 minutos, faz um pullback, testa esse range aqui, vai lá embaixo, daqui ele volta em V. Então, gostaria que ele fizesse esse tipo de movimento. A
Até porque 60 minutos eu entendo que tem uma resistência legal aí. A mesma resistência de ontem, de anteontem, que ele chegou, teve uma grande briga para cruzar ela. E hoje ele rompeu com uma certa facilidade. Então, gostaria de um pullback de respeito para poder fazer uma compra mais controlada, sabe? Vou usar aqui esse pêndulo para mapear aqui. E aí a gente tem uma provável região aqui onde eu gostaria de encontrar a compra. Ele continuou quebrando a estrutura aqui, né? Vamos dar uma ajustada aqui. Quebrou a estrutura. Aqui ele muda a característica do preço. Então, quebrou a estrutura de novo lá em cima. Aqui. Mudou a característica do preço nesse ponto aqui onde ele rompe. Quebra a estrutura aqui, nesse ponto onde ele está, para tentar um ataque vendedor de pullback, mero pullback. Jamais acredite que isso aqui pode ser uma reversão. Não. E aí a nossa operação aconteceu aqui, ó. Quebra da estrutura. Quando ele quebrou essa estrutura aqui, quando ele quebrou essa estrutura aqui, eu pensei duas vezes em abrir uma operação 9 e 8 da manhã, eu acho que foi 9 e 5. Eu não pensei. Pensei porque ele quebrou a estrutura com uma certa força, né? E foi nela, vamos aproximar para ver bem de pertinho. Olha só que interessante, eu tinha mapeado o dia anterior, e aí eu sabia que ele tinha que quebrou a estrutura, mudou a característica do preço, nessa sequência quebrou a estrutura de novo, aí ele só iria mudar a característica do preço lá embaixo. Quando ele abriu, foi lá em cima, quebrou a estrutura, mudou para cá a mudança da característica do preço e voltou com esse candle, cara, eu não pensei duas vezes, vou abrir antes porque ele quebrou a estrutura de vez e fez um movimento de alta. E aí o que ele fez na sequência? Isso aqui me deixou mais preocupado. Eu segurei os gargumilhos. Segurei total os gargumilhos. Temos aqui. E ele entra num range, fica naquele labirinto do fauno, em busca do sacrifício do servo sagrado. E aí ele dá-lhe mais mandada, e aí por aqui era aquele alvo que eu tinha já há vários dias, que eu estava comentando sobre a rotação do pêndulo, e para mim, a partir daqui ele já iria fazer uma correção absurda. Nada, ele não quis nem saber da rotação do pêndulo, ele expandiu esse pêndulo, ele seguiu para o alto, e aí a gente fechou aqui e eu não fiz mais nada. Só fiz esse movimento medido depois que eu fechei minha operação. Aí eu observei aqui e falei, bom, se ele veio daqui, essa perna de impulsão, e a gente coloca aqui pullback, agora tem isso aqui, daí nós replicamos para cá, ele foi até ali. Ele tem um movimento medido, que eu também achei que quando ele completa o movimento medido, ele geralmente entra num range, né? Então ele completa o movimento medido e entra num range. Ele entrou num range aqui em cima, um pouco mais em cima, dando indícios de que ele ia continuar subindo, né? Entra aqui nessa região, gera aquela liquidez interna que a gente estava falando, e rompe ela, faz um pullback, e aí aqui é onde está a grande dúvida, brother.
Ou ele faz um breakout em cima dessa quebra de estrutura aí para tocar ele reto, ou ele vai fazer uma grande compensação vendedora para depois ir lá em cima. Como ele já fez uma quebra de estrutura hoje, fica muito difícil de eu apostar nessa outra quebra de estrutura para fazer um movimento medido, um segundo movimento medido. Ele já fez um. Então, cara, eu não consigo ser um comprador aí tão alto. Eu consigo ser um comprador aqui. Eu consigo ser um comprador aqui. Aí não. E tem vários exemplos aí desses movimentos que ele faz assim, maldosinho. Entendeu? Faz isso aqui. Aí ele capota. Aí ele sobe mais um pouco. Aí ele capota. Aí ele diz que vem agora. Aí ele capota. Aí diz que ele vem de novo. Capota mais. Depois ele vem. O tempo de tela faz a gente aprender na dor esses movimentos. Isso aí são os 3 demônios que a gente precisa evitar, né, cara? Esses 3 demônios são sinistros, muito sinistros. Estão sempre ali contigo. Interessante aqui, cara. Qual foi o interessante aqui, ó? Interessante foi que num único dia eu consegui neutralizar 2 dias de loss. Isso foi bom. Então, tomei 3 dias de loss seguidos. Num único dia, com bastante resiliência e confiando no setup, eu consegui pegar de volta esses 2 dias de loss que eu tive e deixei ainda um para trás, né? Ver se amanhã pode ser um dia legal. Mas é difícil. Cara, é um ativo difícil de operar. É um ativo que, eu passei 30 dias na conta safe. 30 dias que eu consegui provar para mim mesmo que o problema é o emocional e não o setup. E aí quando eu vou para a conta cheia de volta, eu apanho muito. Ele bate forte até ele te entregar algo de bom. Fato é que o dinheiro, tava conversando isso com a minha amiga trader. Fato é que o dinheiro ainda mexe com o psicológico da gente, né? O setup que eu estava usando na conta safe, que era um setup sem stop, um stop mental ali, que eu sei onde está o meu stop, eu ficava pensando no dinheiro do negócio. Nossa, já está 300 pontos. Nossa, já está 250 pontos, 300 pontos. Eu sabendo que a volatilidade de 60 minutos era 500 pontos. Então, assim, só poderia pensar em algo quando ele chegasse ali nos 400 pontos, né? 350, né? E lá nos 200, 180, 250 eu estava com medo de perder 250 pontos, 180 pontos. E aí eu fechava a operação. E aí eu me fudia. E aí o mercado andava de novo. Então, tem que trabalhar o psicológico, entendeu? É difícil. É bem difícil. Bem difícil não envolver o dinheiro na história. Mas o que a gente quer são os movimentos, que a gente quer entender os movimentos do mercado para tentar pegar um movimento direcional. E aí tem as técnicas, como os caras estavam falando, né? Eu também vou tentar essa técnica. Mais contratos com menos pontos, né? Poucos contratos com muitos pontos. Isso aqui é a jogada, porque não é um mercado direcional que costuma andar para um cacete. Não. A maioria das vezes ele tá de lado, na maioria das vezes ele rompe topo e perde fundo, rompe topo e perde fundo, até te destruir. Mas resiliência, só o que eu tenho para dizer. O dólar, cara, o dólar não fez absolutamente nada. Tem um gap lá em cima aberto por ele. Esse gap foi aberto ontem, né? Terça para quarta. E esse aqui é o movimento dele, ó. O que a gente consegue fazer num negócio desses, cara? Me explica. Não tem, cara. Assim, tá, tu vai pegar esse movimento aqui do afastamento da VWAP, né? Peraí que eu vou espirrar. Vai pegar esse movimento aqui do afastamento da VWAP. A gente mapeando aqui todo esse movimento, né? Aí ele quebra a estrutura aqui embaixo, quebra a estrutura, muda a característica do preço só aqui em cima, muda a característica do preço, quebra a estrutura, muda a característica do preço e quebra a estrutura para fazer um movimento de baixo.
Esse aqui foi o único movimento. O resto, cara, se tu for olhar ali, ó, aquilo ali é um range. Já pode marcar um range ali. Pode pegar esse range aqui, ó. Copiar ele e jogar ele aqui, ó. Isso aqui é um range clássico. Aqui, ó. Pode entrar em outro range. Aí como é que tu opera um negócio desses assim que, primeiro, não tem volume financeiro, né? Passou o dia sem volume financeiro, já tá meses sem volume financeiro. Isso aqui é o volume financeiro ao vivo, se vocês não sabem. Por isso que eu opero em ticks. Eu opero em ticks porque os ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Que padrões, né? E esses padrões assim, ó. A gente quer esse tipo de padrão, a gente quer saber quais são os ataques, né? Tá vendo aqui, ó? Foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Chegou num ponto em que compradores não conseguiram mais manter o preço. Então, teve uma tentativa aqui, duas tentativas aqui. Isso aqui são duas tentativas falhadas de Joseph James para tu entrar numa venda. Junto de conceitos de choque, mudança da característica do preço, com BOS, quebra de estrutura. Mas sem volume financeiro, o movimento não acontece. Precisa ter volume financeiro. Isso aqui é volume financeiro. Tudo isso aqui que aconteceu aqui no índice aqui é volume financeiro entrando. Absurdo. Bombando. Mas agora parou. Não é o volume financeiro que a gente quer. A gente quer esse contador aqui de 10 mil trades rolando como segundos, entendeu? A cada 2 segundos ele vai fechar esse contador aqui. Aí sim, aí quer dizer que a gente tem volume financeiro. Aí a gente vê esses movimentos acontecendo aqui de impacto aqui, num movimento num prazo bem curto de tempo. Aí tudo bem. Agora aqui, é isso aí. Quer apostar? Eu tenho até para queimar aqui, mas eu apanhei tanto que eu não quero pagar para ver. Porque tudo que ele pode fazer agora aqui, ele passa para cima, vem para baixo, vem mais para baixo. De lá ele vem. Amanhã. Ou no final do dia, na tarde, no meio da tarde. Se ele fizer aqui, se manter aqui, fica muito difícil para mim. Porque daí, cara, imagina... Ó, vamos imaginar o dia aqui, ó. Pô, aí a gente vai estar arriscando, sei lá, uma entrada aqui, com isso aqui de risco, ou pelo menos isso aqui de risco, sendo bem conservador, para isso aqui de lucro. Porra, concorda que é muito risco para pouco lucro? E se ele vier mais baixo? Ah, se ele vier mais baixo é outra coisa. Ele vem aqui nessa região, ou que seja aqui nessa região, mais ou menos, próximo da VWAP, que ele segure na VWAP, aí está colocando isso aqui de risco por isso aqui de provável lucro. Que lucro? Porque ele pode retestar esse topo aqui facilmente, por causa da força compradora. Mas aqui, apostar num reteste de topo, ele vem aqui e faz isso aqui. Ele te limpa, te violina. E o índice é desse. E aí aqui tu tá evitando um dos demônios do day trade, que pra mim são sempre 3. Eu vou colocar aqui, né? Meu jabazinho que vai aparecer os demônios aqui. Medo, ganância e FOMO. Aqui tu tá evitando FOMO, cara. Aqui tu tá evitando FOMO. Isso aqui é FOMO. Espera. Já vi várias vezes ele fazer isso aqui, ele simular esse movimento. Quer ver? Aqui, ó. Aqui tem um clássico. Foi no final do dia ontem. Tá vendo? Ele vai lá. Rompe o topo, tá vendo? Rompeu o topo. Volta. E aí ele vai. Isso é clássico do mini índice. Clássico dele fazer isso. Para mim, apesar da força compradora, apesar de estar enxergando que esse cara tá fazendo um movimento monstro aqui, ainda assim, cara, eu entendo. Ele pode facilmente perder fundos aí, cruzar esse range lá embaixo e não fazer agora um movimento de propulsão, sim de regressão. Para mim esse é o jogo. Então, aqui estamos evitando um dos 3 demônios, que é esse aí, ó. Tá aí os 3 demônios aí na tela. Aí. Medo, ganância e FOMO. Para mim a gente tá evitando FOMO aqui. E eu também tô evitando a ganância, porque,
Eu botei 945 pontos no bolso com uma única operação. Não vou botar tudo a perder. Foram 3 dias apanhando, mas apanhando muito mesmo. Não era assim, apanhando muito. Esperando o momento certo, entrava o mercado, dava-lhe uma pedrada e devolvia tudo. Então, é isso. Esse é o jogo. E aí aqui nessa região aqui, ele vai passar a ser, ele vai mudar a característica do preço, né? Está certo essa região falando isso? Mais alto. Aqui, ó. É aqui, ó. Aqui que ele vai mudar a característica do preço. Nesse pullback aqui, ó. Por enquanto, segue comprador. Se ele se manter aqui, tudo bem. Eu vou olhar ele, vou ficar observando ele fechar esse movimento medido e tentar aprender com isso, né? Porque para eu abrir uma operação aqui, eu teria que já estar na operação lá embaixo, lá. Ou pelo menos a partir daqui, ó. Aí tudo bem. Aí tu faz um preço médio controlado e aposta que ele vai retestar topo e tocar ele reto. Por causa da força compradora, né? Mas é aquela história, né? A gente voltar aqui por 60 minutos, ó. Ele tá numa região de resistência forte. Eu não quero apostar nessa região. Eu quero apostar mais baixo. Para quando ele entrar nessa região, eu já esteja com a operação protegida. Aí se ele quiser cruzar, beleza, né? Mas notem que ele vai fazendo sombras. Claro que ele não tá fazendo nenhum pullback, né, brother? Ele tá continuando empurrando esse mercado para cima. Pode continuar empurrando esse mercado para cima. E tá tudo bem, eu vou assistir aqui de camarote para aprender. Mas não vou fazer aí não. Vou fazer aí não. Região que eu queria, boa para fazer uma nova compra, num prior. Outro prior. Aqui mais alto. Aqui, num reteste de um prior gigante de quebra de estrutura. Mas aí eu tô legal. Apesar disso tudo, eu tô legal. Até porque, para ele fazer um breakout em cima desse range novo aí, ele tem que vir mais baixo. Ele tá muito alto. Aí tu vai entrar e tu vai tomar um stop. Tem que vir para cima, para gerar o parâmetro, para baixo, 2 pernas de pullback. E daqui ele vai arrebentar com o topo. Então ainda tá meio alto para fazer essa operação. Posso te garantir, mas eu posso te dar grandes probabilidades dele perder esse fundo aqui. Ele pode até ir um pouco mais alto, mas logo logo ele vai vir até aqui. Ele faz isso. O índice é desses. Faz isso, capota. Faz isso, capota. Faz isso, capota. Isso, capota mais um pouco. Depois ele vai na terceira, na quarta ou às vezes na quinta. Não é na primeira. Isso aqui é FOMO. Isso aqui chama FOMO. Fear of missing out. Medo de ficar de fora. A gente precisa evitar isso. Muito obrigado. Quem gostou, por favor, deixe seu like, comente, se inscreva no canal e vem comigo nessa incrível jornada. Faço projeções de segunda a sexta, de segunda a quinta, após 9 horas. Faço live de segunda a sexta após meio-dia para mostrar tudo que eu tentei fazer aí baseado nas projeções do dia anterior, para evitar bolas curvas também. E fazer movimentos controlados de uma maneira mais segura, utilizando o volume financeiro, que é uma das razões da gente operar em ticks. Obrigado. Vou nessa. Tchau.